som das letras apresenta Sombra. Uma parábola. Edgar Allan Poe. E, ainda que eu caminhe através dos vales da sombra. Salmo de Davi. Vós, que me ledes, estáis ainda entre os vivos, mas eu, que escrevo, terei desde há muito partido para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão, inúmeras coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos decorrerão antes que estas notas sejam lidas pelos homens. E quando eles as tiverem lido, uns não acreditarão, outros porão as suas dúvidas, e muito poucos de entre eles encontrarão matéria para fecundas meditações nos caracteres que eu gravo com um estilete de ferro nestas tabuinhas. O ano havia sido um ano de terror, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para as quais não há nome na terra. Muitos prodígios, muitos sinais haviam ocorrido, e de todos os lados, em terra e no mar, se tinham amplamente estendido as asas negras da peste. Aqueles, porém, que eram sábios, conhecedores dos desígnios das estrelas, não ignoravam que os céus pronunciavam desgraça, e, para mim, o grego oino, como para outros, era evidente que atingíamos o fim desse 794º ano, em que, à entrada do Carneiro, o planeta Júpiter fazia sua conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito particular dos céus, se não me engano muito, manifestava o seu poder não só sobre o globo físico da Terra, mas também sobre as almas, os pensamentos e as meditações da humanidade. Uma noite, estávamos 7 nos fundos de um nobre palácio, numa sombria cidade chamada Ptolemais, sentados em volta de algumas garrafas de vinho cor de púrpura de Quios. O compartimento não tinha outra entrada senão uma alta porta de bronze, e a porta havia sido moldada pelo artífice Corinos, e produto de hábil mão de obra, fechava por dentro. De igual modo, protegiam esse compartimento melancólico negras tapeçarias, que nos poupavam a visão da lua, das estrelas lúgubres e das ruas despovoadas. Mas o sentimento e a lembrança do flagelo não se tinham expulsado facilmente. Havia à nossa volta, junto de nós, coisas que não posso definir distintamente, coisas materiais e coisas espirituais, um peso na atmosfera, uma sensação de abafamento, uma angústia e, acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentidos estão cruelmente vivos e despertos e as faculdades do espírito entorpecidas e apáticas. Esmagava-nos um peso mortal. Estendia-se-nos pelos membros, pelo mobiliário da sala, pelos copos por onde bebíamos, e todas as coisas pareciam oprimidas e prostradas naquele abatimento, todas, exceto as chamas das 7 lâmpadas de ferro que iluminavam a nossa orgia. Alongando-se em delgados fios de luz, elas assim se quedavam, ardendo pálidas e imóveis, e na mesa redonda de ébano em redor da qual nos sentávamos, e cujo brilho transformava em espelho, cada um dos convivas contemplava a palidez do próprio rosto e o brilho inquieto dos olhos tristes dos seus camaradas. Não obstante, compeliamo-nos a rir, e estávamos alegres à nossa maneira, uma maneira histérica, e cantávamos as canções de Anacreonte, que não passam de loucura, e bebíamos à larga, muito embora a púrpura do vinho nos lembrasse a púrpura do sangue. É que no compartimento havia uma 8ª personagem, o jovem Zoilo. Morto, estendido a todo o comprimento e amortalhado, era o gênio e o demônio do cenário. Ai! Esse não tomava parte no nosso divertimento, e apenas a sua fisionomia, convulsionada pelo mal, e os seus olhos, em que a morte só se extinguira o fogo da peste, pareciam tomar pela nossa alegria tanto interesse quanto os mortos são capazes de tomar pela alegria daqueles que têm de morrer. Mas embora eu, oino, sentisse os olhos do defunto fixos em mim, a verdade é que me esforçava por não me aperceber do amargor da sua expressão, e, olhando obstinadamente para as profundezas do espelho de ébano, eu cantava em voz alta e sonora as canções do poeta de Teos. Gradualmente, porém, o meu canto cessou, e os ecos, rolando ao longe por entre as negras tapeçarias do aposento, foram enfraquecendo, indistintos, e desvaneceram-se. Mas eis que do fundo dessas tapeçarias negras onde morria o eco da canção se ergueu uma sombra, escura, indefinida, uma sombra semelhante àquela que a lua, quando está baixa no céu, pode desenhar com as formas de um corpo humano, mas não era a sombra nem de um homem, nem de um deus, nem de nenhum ser conhecido. E, tremendo por instantes no meio dos reposteiros, ela ficou, enfim, visível e firme, sobre a porta de bronze. Mas a sombra era vaga, sem forma, indefinida, não era sombra nem de um homem, nem de um deus, nem de um deus da Grécia, nem de um deus da Caldeia, nem de nenhum deus egípcio.
E a sombra jazia sobre a grande porta de bronze sob a cornigem em arco, sem se mexer, sem pronunciar uma palavra, fixando-se cada vez mais e acabando por ficar imóvel. E a porta em que a sombra assentava, se bem me recordo, tocava os pés do jovem Zoilo. Nós, porém, os 7 companheiros, tendo visto a sombra sair dos reposteiros, não ousávamos contemplá-la de frente, baixávamos os olhos e olhávamos sempre para as profundezas do espelho de ébano. Por fim, eu, Oeno, aventurei-me a pronunciar algumas palavras em voz baixa, e perguntei à sombra sua morada e o seu nome. E a sombra respondeu: Eu sou a sombra, e a minha morada é ao lado das catacumbas de Ptolemais, e muito perto dessas planuras infernais que encerram o canal impuro de Caronte. E então, todos nós, os 7, erguemo-nos horrorizados dos nossos assentos, e ali ficamos, trêmulos, arrepiados, cheios de assombro. O timbre de voz da sombra não era o timbre da voz de um só indivíduo, mas de uma multidão de seres, e essa voz, variando as suas inflexões de sílaba para sílaba, enchia-nos confusamente os ouvidos, a imitar os timbres conhecidos e familiares de milhares de amigos desaparecidos. E assim termina esta parábola de Edgar Allan Poe. Gostou? Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!